Olá, sombrinhas e sombreiros, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Tati e esse é o A Sombrinha no Vento, o meu canal barra podcast para ler toda a obra do Carlos Ruiz Zafón, capítulo a capítulo. Tá, então coloquei a foto do Carlos Ruiz Zafón e a capa do primeiro livro que a gente vai ler. Eu já expliquei como é que vai ser o esquema e tal no primeiro episódio do podcast. Esse tem só podcast, não tem vídeo, então procura aí no seu agregador favorito, é só procurar por A Sombrinha no Vento. E aí lá eu explico que apesar de A Sombra no Vento não ser o primeiro livro do Zafón, eu prefiro começar por aí, porque eu acho que é um lugar mais bacana para começar do que do primeiro livro que ele publicou. Então é isso. Hoje então a gente vai ter o nosso primeiríssimo episódio tratando da introdução desse livro. Lembrando que você pode acompanhar então pelo YouTube, assistindo os vídeos, ou se você prefere podcast, você procura no seu agregador favorito, pode ser o Spotify, pode ser a Apple Podcasts? Esqueci. Enfim, o da Apple ou qualquer um que você use. E se você não achar lá A Sombrinha no Vento, entre em contato comigo, que aí eu vejo como eu faço para colocar no agregador que você usa para ficar sempre mais prático para você. Se você for acompanhar via podcast, eu recomendo que você acompanhe também pelo Instagram. Vai lá no @asombrinhanovento, porque eu vou colocar várias fotos e tal para vocês acompanharem visualmente também o capítulo. Fica uma jornada muito mais bacana. Então, só avisando que todos os vídeos eles vão ser sem spoilers. Então, cada vídeo vai tratar só do que já aconteceu até ali no livro, né? Então, digamos assim, o capítulo 5 ele vai ter spoilers do capítulo 1, 2, 3 e 4. Né? Não é todos os vídeos que são sem spoilers, mas a jornada ela é sem spoilers. Então, cada vídeo trata só do que já aconteceu no livro, mas o que aconteceu naquele capítulo sem nunca tratar de acontecimentos futuros. Então, pode acompanhar, se você está lendo pela primeira vez, pode acompanhar comigo bonitinho, capítulo a capítulo, que você não vai ter nenhum spoiler. Então, vamos lá começar aí o nosso primeiro capítulo, que na verdade é uma introdução, né? É meio que o pré-capítulo, e que se chama O Cemitério dos Livros Esquecidos, que também é o nome da coleção, né? A quadrilogia que trata do Cemitério dos Livros Esquecidos, são 4 livros, né? Por isso estou falando quadrilogia, chama assim também, o Cemitério dos Livros Esquecidos. Eu vou começar meio que pelo começo, vou seguir a ordem do livro, então vou tratar primeiro dessa dedicatória, desse primeiro livro, A Sombra do Vento. Ele é dedicado para Juan Ramón Planas, que merecia algo melhor. Eu não achei quem é esse Juan Ramón Planas. Eu acho que ele é um homem, porque eu joguei na internet e só aparecia vários perfis assim com esse nome de diferentes homens, então eu acho que é um homem. Mas eu não achei exatamente quem é essa pessoa. Mas se o Zafón achava que ele merecia algo melhor, ele era ou não sei se está vivo ou não, uma pessoa muito, muito top, porque esse livro é maravilhoso. Quem ouviu o primeiro episódio lá do podcast já sabe, eu sou apaixonada pela obra do Zafón. E assim, puxa, se o cara merecia melhor do que A Sombra do Vento, então ele merecia demais mesmo. Vou falar um pouquinho então sobre toda a coleção do Cemitério dos Livros Esquecidos. Provavelmente na sua edição que você está lendo, ele vai ter essa explicaçãozinha no começo, mas ele explica então que é um ciclo de romances, que eles é o mesmo universo literário, né? Então é o universo do Cemitério dos Livros Esquecidos, mas cada livro ele é independente. Se você quiser ler só esse, por exemplo, só A Sombra do Vento, é uma história com começo, meio e fim. Se você quiser ler o segundo livro, também é uma história com começo, meio e fim. Você não precisa ter lido A Sombra do Vento para poder ler os próximos livros. Então cada livro ele é independente, mas é muito bacana você ler todos, porque as histórias acabam assim, às vezes se entrecruzando, ou ele fala de um personagem que já citou em outro livro, e assim,
cobre muitas décadas, então às vezes não é exatamente o personagem, mas cita, sei lá, o avô daquele personagem é agora um personagem, ou o filho ou o neto de um outro personagem é agora personagem no outro livro. Então eu acho bem bacana ler todos. Mas é isso, eles são livros independentes, né, nesse sentido de que você não depende de nenhum para entender o outro. E o Zafón escolheu essa imagenzinha de concha, que parece uma concha, né, em formato de caracol, para ser o símbolo da coleção. Ele baseou esse desenho nessa foto aqui, que é uma foto que foi tirada no interior da Sagrada Família, que é essa catedral aqui que fica lá em Barcelona. Ela é muito famosa, talvez você já conheça. A foto foi tirada por esse Francesc Català Roca. Eu acho que eu acabei não pesquisando muito quem ele era, mas eu encontrei várias fotos dele na internet, todas preto e branco, mais ou menos da década de 50, então eu acho que ele é um fotógrafo catalão famoso. Enfim, só para falar um pouquinho então da Sagrada Família, ela foi desenhada pelo arquiteto catalão Gaudí, que você deve conhecer também. Tem gente que fala Gaudí, já até ouvi gente falando Gaudí, enfim, você fala como você quiser, eu não sei exatamente qual é a pronúncia correta, mas a catedral foi projetada pelo Gaudí e a construção foi iniciada em 1882 e ela não está concluída até hoje. Olha só, gente. Tá aí rolando há mais de 100 anos e não está concluída até agora. Se estima que a conclusão seja lá para 2026, mas também com essa pandemia, né, não sabemos como vai ficar. Então, para começar o nosso entendimento da obra, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto geográfico desses livros, do Cemitério dos Livros Esquecidos. Todos eles se passam em Barcelona. Eu coloquei aqui o mapa da Espanha e marquei aqui com o PIN Barcelona. Barcelona é uma cidade marítima, tá? Então ela fica aqui às margens do Mediterrâneo. E ela fica aqui bem pro norte da Espanha. Aqui nesse pedaço de cima já é a França. Então ela fica bem próxima aqui. Essa região que eu circulei de vermelho é a Catalunha. E essa região aqui na Espanha. E é uma região que busca independência há muitos séculos. Então sempre tem umas tretas ali. E até hoje, assim, em 2017, eles ainda chegaram a votar um referendo para tentar se separar da Espanha, né? E virar um país autônomo. Mas acabou não rolando, tal. Inclusive, fun fact, eu pousei em Barcelona no dia da votação do referendo. Eu estava morrendo de medo de que eles se separassem, que eu ficasse presa, porque na verdade era só uma conexão. Infelizmente eu nunca visitei Barcelona, só estive no aeroporto para fazer conexão. E eu fiquei com medo de, ai meu Deus, vai que eu chego lá e aí de repente não tô mais na Espanha, é um outro país e eu vou ficar presa lá. Lembra daquele filme O Terminal, sabe? Não sei se vocês já viram, um filme com Tom Cruise, bacaninha. Não é Tom Cruise, desculpa, Tom Hanks. Um filme com Tom Hanks bem bacaninha, que ele fica preso no aeroporto porque o país dele não existe mais. Enfim, eu lembrei daquilo, fiquei com medo, mas no fim deu tudo certo pra mim, né? Lá para eles não conseguiram se separar, não sei se isso seria uma coisa boa ou ruim, mas enfim, ainda estão juntos. Eles têm um governo regional lá, autônomo, mas que é subordinado à Espanha, né? Lá eles falam, além do espanhol, eles falam catalão, que é uma língua românica, derivada do latim, então assim como o português, o espanhol, o italiano, que são derivados do latim, e por isso, então, vocês podem perceber, eu coloquei um print aí de um site catalão, que ele parece muito, assim, uma mistura de português com espanhol, com italiano e com os toques de francês, também, porque fica perto ali da França, então faz todo sentido, né? E se vocês tentarem ler alguma das frases, vocês vão ver que vocês vão entender praticamente tudo, assim, é bem parecido mesmo. Por exemplo, aqui em cima tem, né, informação, trâmites e serviços, procure trâmites, departamentos, serviços e muito mais. Você vai conseguindo traduzir. Aqui já estão abertas as pré-inscrições para férias em família. Então é bem interessante, se você quiser ouvir um pouco o som da língua, procura no YouTube, tem vários vídeos catalães e, enfim, é uma língua bem bacana, bem bonita também. Um pouquinho agora do contexto histórico.
a ação desse livro aqui, da Sombra do Vento, começa em 1945. Então, 1945, na Europa, né, no geral, estava chegando ao fim da Segunda Guerra, porque a ação aqui começa no verão de 45, lá na Europa o verão começa em junho, então, né, a ação aqui é começo do verão de 45, então eu suponho que seja aí lá para fim de junho, começo de julho. E o armistício lá da Segunda Guerra foi assinado em 2 de setembro. Então estava quase terminando. Porém, ali na Espanha, a guerra não aconteceu ativamente na Espanha, né? A Espanha não participou da Segunda Guerra ativamente porque ela estava com os próprios problemas dela, né? Imagino. E porque também a Alemanha não chegou até ali, né? Meio que parou na França, não chegou até lá, enfim. Mas a Espanha estava com uma guerra civil, né? Tinha acabado de sair de uma guerra civil. E a guerra civil durou ali de 1936 a 1939. Então foi bem pré-Segunda Guerra, e foi uma guerra travada entre os republicanos, aliados aos anarquistas e aos comunistas, mas essa aliança foi uma aliança de conveniência, tá? Então os republicanos pensavam de um jeito, os anarquistas de outro, os comunistas de outro, mas todos se aliaram contra os nacionalistas, liderados pelo general Franco, é esse que eu coloquei a foto aí. A guerra foi vencida pelos nacionalistas e o Franco, esse general, ele governou como um ditador, né, até a morte dele em 1975. Então, em 1945, tinha acabado de começar essa ditadura do Franco. Então, isso perpassa todo o livro, a gente vai perceber muito nos próximos capítulos, que tinha aquela polícia truculenta, aquele clima bem de ditadura mesmo. E Barcelona, ela era uma zona de muito republicana, então ela foi arrasada na guerra, então ali tinha muito de anarquistas e comunistas, então o povo apanhava muito ali. Isso a gente vai ver durante todos o livro, e é isso então, polícia super truculenta, e vocês vão ver, tem um policial bem truculento aí. Então esse é o contexto histórico que a Espanha, e especialmente Barcelona, estava vivendo aí em 45. Vamos então agora entrar para a nossa história mesmo, vou fazer um breve resumo para vocês. Então o resumo desse capítulo é o seguinte: o Daniel, que é o nosso personagem principal, ele tem 11 anos, 10 anos, 11 anos, 10 para 11, ainda não fez 11. E ele acorda chorando no meio da noite, porque ele não consegue lembrar do rosto da mãe dele, que morreu 6 anos antes. Para consolar, o pai dele leva ele, no meio da noite mesmo, para conhecer o Cemitério dos Livros Esquecidos, uma biblioteca secreta, enorme, imemorial e cheia de mistérios. Então ela tá lá, ninguém sabe quem construiu, desde quando ela tá lá, e ela é enorme, um grande labirinto. Como tradição, todo novo visitante deve levar um livro, ele vai escolher um livro e vai levar para casa, e ele vai se tornar o guardião desse livro para a vida toda. Então, depois de muito passear ali pelas estantes, o Daniel acaba escolhendo A Sombra do Vento, de Julian Carax. Então, aqui já nesse primeiro capítulo, você já descobre que o livro que você está lendo não é A Sombra do Vento. A Sombra do Vento. A Sombra do Vento é um livro dentro do livro. Então, vamos ver, né? Será que a gente vai conseguir ler esse livro ou não? Veremos nos próximos capítulos aí durante o livro. Agora a gente vai entrar em detalhezinhos, cada detalhezinho que ele vai falando no livro. E eu vou mostrar para vocês os lugares que ele cita e tal. Então, o primeiro lugar que ele cita aqui é as Ramblas. Ele cita aqui que eles estavam na Rambla de Santa Mônica, né? Então, as Ramblas são um conjunto de ruas que se interligam, formando uma enorme avenida com um calçadão no meio. Rambla vem do árabe Ramla, que significa leito de rio seco ou areal. Ali na Espanha toda, especialmente no sul, teve muita influência árabe. Os árabes ocuparam ali por muito tempo, acho que uns 800, quase 1000 anos, 800 anos. Então tem muita influência árabe.
e veio aí então Las Ramblas, vem do árabe. Tá no plural, porque como eu falei, é um conjunto de ruas, uma seguida da outra. Vocês podem ver aqui por esse desenho que tem essa parte roxa, depois vem a parte oliva, uma parte azul petróleo, um roxo mais escuro, laranja. Cada uma delas tem um nome. A de Santa Mônica é essa última aqui, é a mais próxima do mar. E os carros só circulam pela lateral. Nessa foto aqui vocês veem melhor. Esse meio aqui é um calçadão de pedestres e os carros só circulam aqui nas laterais. Esse conjunto de ruas, né, as Ramblas, elas ligam a Praça da Catalunha, que é essa daqui, até o Porto Velho aqui no mar. Aqui essa parte azul já seria o mar. Aí quando ele começa a contar sobre a mãe, né, porque a mãe morreu há 6 anos atrás, ele não lembra do rosto dela, então ele vai contando dela, e ele comenta que a mãe está enterrada no cemitério de Montjuïc. Montjuïc é uma colina situada na zona sudoeste de Barcelona. Coloquei aqui uma foto do cemitério para vocês verem, então vocês podem ver que realmente é uma colina. E tem 2 teorias sobre a procedência desse nome, Montjuïc. Alguns dizem que quer dizer Monte dos Judeus em catalão medieval, ou seria uma corruptela de Mons Jovicus, que quer dizer Monte de Júpiter em latim. Não se sabe qual é a verdadeira ou se é uma outra coisa, mas enfim, fica aí essas 2 origens interessantes para o nome. O cemitério em si foi inaugurado em 1883 e está lá até hoje. Depois ele vai comentando onde eles moravam, né, que eles moram num apartamento na rua Santa Ana. Eu coloquei aqui um print para vocês do Google Maps. Essa parte aqui que eu grifei de amarelo é a rua de Santa Ana. Essa parte aqui circulada é a Praça da Igreja de Santa Ana. E essa parte vermelha aqui são as Ramblas, que a gente acabou de falar. E aqui é a Praça de Catalunha. Então, eles moram perto dessa praça super importante e perto das Ramblas, que também acho que é uma das vias principais ali que vai dar no mar. Eles moram perto do mar também. Apartamentinho bem localizado, né? Diria. Depois, mais pra baixo, quando o pai tá conversando, fala que vai levar ele lá no cemitério dos livros esquecidos, o Daniel comenta do sorriso enigmático do pai, né, que provavelmente ele tomara emprestado de algum livro de Alexandre Dumas. Então tá aqui o Alexandre Dumas, a pronúncia em francês seria Dumas, mas a gente é portuguesa, não tem problema. Ele foi um romancista e dramaturgo francês que viveu de 1802 a 1870 e entre muitos livros e, enfim, peças que ele escreveu, contos, ele escreveu Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo. Então são obras bem conhecidas, é bem provável que você já conheça ele. Tá aqui uma fotinho dele para vocês saberem como era a carinha dele. Depois eles estão a caminho, né, do cemitério dos livros esquecidos, então eles passam pela Rua do Arco do Teatro. Essa aqui que eu coloquei essa foto, por acaso, essa foto também é do Francesc Català Roca, aquele fotógrafo que eu comentei lá no começo, daquela foto do caracol que inspirou o símbolo da coleção. E essa rua aqui, ela fica no Raval, que é um bairro da Cidade Velha que nasceu da ampliação das muralhas medievais. É um bairro assim bastante pobre, tanto que durante muitos anos, no começo do século XX e tal, ele era popularmente conhecido como bairro chinês, porque ele se assemelhava ao bairro chinês lá de Nova York, pela pobreza, né, na visão ali do pessoal. E nos séculos 19 e 20, então, o bairro sempre foi muito pobre, um bairro de prostituição, de marginalidade e tal. E ele foi um bairro muito perigoso até a década de 70, até o final do franquismo. Então, eles estão passando ali à noite, mas não é uma zona muito segura, né, para passar. E aí, finalmente, eles chegam no cemitério dos livros esquecidos. E assim que ele fez a descrição, me lembrou muito a Biblioteca do Sonhar, que é a biblioteca lá no Castelo do Sonho, né, que é o rei dos sonhos, o personagem do Sandman, de Neil Gaiman. É um quadrinho, para quem não conhece, eu recomendo muito.
gosto muito desse quadrinho. E essa Biblioteca do Sonhar, ela é uma biblioteca onde ficam todos os livros que foram sonhados, mas jamais escritos. Então ela também é uma biblioteca infinita, cheia de meandros. E aí eu coloquei para ilustrar esse desenho aqui da Bill Kiesevel. Ela é uma ilustradora de quadrinhos que eu amo muito, ela é maravilhosa, sigam o trabalho dela. E o colorista dela é perfeito também, o Matt Lopes, tem a assinatura dos dois aqui embaixo. E eu coloquei isso aqui porque eu imagino muito assim, o Cemitério dos Livros Esquecidos, com essas passagens, um pé direito infinito, essas gárgulas. Essa imagem é linda e me lembra muito. E a descrição da biblioteca também me fez lembrar de um conto do Jorge Luiz Borges, chamado Biblioteca de Babel. Para quem não conhece, eu recomendo. Também você encontra facilmente para ler na internet, ele é um conto curto. E a Biblioteca de Babel, ela contém todos os livros possíveis, que seria assim, todas as combinações possíveis, de todas as letras possíveis, de todas as línguas possíveis. Tem um livro lá dentro dessa biblioteca, enfim, seria como se fosse o universo, assim, abarca tudo. E ainda falando do Sandman, tem um plus, porque o Isaac, que é o bibliotecário do Cemitério dos Livros Esquecidos, a descrição dele me lembra muito o Lucien, que é o bibliotecário da Biblioteca do Sonhar. Então não sei se vocês concordam, eu coloquei aqui essa imagenzinha do Lucien. E aí depois vocês me falam se vocês acharam que a descrição do Isaac parece com o Lucien. O Cemitério dos Livros Esquecidos, antes de eu falar rapidinho, vou até voltar aqui antes de eu falar das minhas citações favoritas, bom, vocês que leram, quem não leu, leia. Não vale acompanhar só pelo áudio ou pelo vídeo, tem que ler o livro, que é o mais bacana. É uma biblioteca que ninguém sabe a origem, quem é que fez, desde quando que tá lá. E ela, enfim, um labirinto assim enorme, infinito, e lá contém todos os livros que, enfim, especialmente os livros assim perseguidos, os livros proibidos, mas em tese todos os livros também estão lá, todos os livros que precisaram ser guardados lá ou que alguém quis guardar lá estão lá. Vou passar então para a finalização do vídeo, falando das minhas citações favoritas e falando um pouco da escrita do Zafón, porque os livros dele, eles têm histórias muito envolventes, que são bem novelões, assim, eu gosto muito, que é super novelão, assim, bem dramático, cheio de reviravolta, muito aquelas novelas de capa e espada. E eu acho que é bem de propósito que ele fazia isso, então eu acho que a intenção é essa mesmo. Não fica piegas, é muito bacana, você ri com as histórias, você se emociona, você fica inspirado, é muito bacana. E o show principal é a escrita dele. Ele escreve de uma maneira magistral, escrevia, infelizmente já é falecido, escrevia magistralmente, então assim, o texto, às vezes você não consegue acreditar que esse homem escreveu um negócio desse, você fica, meu Deus, que imagem linda, que maneira de colocar isso em palavras. Então, assim, pra mim o grande show é a maneira que ele escreve, mas as histórias são muito boas também, eu gosto muito. Então vamos lá para as minhas citações favoritas. Quando o Daniel tá falando do enterro da mãe, ele diz assim: lembro apenas que choveu o dia todo e a noite toda, e que quando perguntei a meu pai se o céu chorava, faltou-lhe voz para responder. Eu achei muito, muito lindo, porque é uma pergunta muito singela e muito, assim, de criança. Então, isso é outra coisa que vocês vão perceber, que ele consegue muito acompanhar a idade do personagem. Então, os questionamentos do personagem, as falas dos personagens sempre acompanham muito a idade que ele tem. Então, eu achei linda essa pergunta para uma criança fazer. Eu acho que uma criança faria essa pergunta com certeza. E você se emociona junto, assim, sabe? Falta voz pra você também pra responder isso pro Daniel na sua cabeça. É muito lindo. Aí tem, assim, a grande frase de efeito do capítulo, porque o Zafón era mestre também das frases de efeito, mas as frases de efeito, assim, bonitas e pertinentes.
Então é quando o pai fala, se veste que eu quero te mostrar uma coisa. E aí o menino fica, nossa, mas são 5 da manhã, né? Onde que a gente vai às 5 da manhã? E aí o pai responde, algumas coisas só podem ser vistas nas trevas. Então é aquela frase, uau, nossa, meu Deus. Que eu gosto muito também, frase de efeito, muito legal. Outra citação que eu gosto muito desse capítulo é quando o Daniel já tá lá no cemitério dos livros esquecidos, ele tá escolhendo o livro que ele vai pegar, né? Então ele começa a pensar assim: aos poucos assaltou-me a ideia de que atrás da capa de cada um daqueles livros se abria um infinito universo por explorar, e que fora daquelas paredes o mundo deixava que a vida passasse em tardes de futebol e em novelas de rádio, satisfeito em ver apenas até um dia o próprio umbigo e pouco mais. É outra característica do Zafón para mim, assim, é ele conseguir captar muito, assim, umas verdades meio universais. Então, eu que gosto muito de ler, e vocês que devem gostar também, todo mundo que gosta muito de ler, é essa sensação de um livro, né? De um universo por explorar. Você mergulha ali e você vive 1000 vidas, né? Em um livro. Enquanto quem não lê parece que fica ali, assiste o futebol de domingo, ouve uma novelinha. E é isso, assim, tá satisfeito com aquele mundinho. Enquanto você, com um livro, você tem milhões de universos para explorar. Então, gosto muito dessa frase dele também. Para mim, ilustra muito o sentimento que eu tenho com os livros. E aí, o grande finale do capítulo, que é uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida. E muito real, para mim é muito real isso. Que é esse: poucas coisas marcam tanto um leitor como o primeiro livro que realmente abre caminho até seu coração. Então, quem é aficionado por leitura aí com certeza vai lembrar qual foi o primeiro livro assim que você guarda no coração até hoje. Eu tenho o meu, e quem quiser saber qual é, eu fiz uma participação especial no podcast de uma amiga e depois eu conto pra vocês qual que é, tal, pra vocês ouvirem lá também, que eu falo um pouco sobre o primeiro livro que eu guardo na memória. E é isso então, gente. Acabou, né? Infelizmente, mas tá bom, já tá comprido o livro, o vídeo já tá bem comprido, o áudio, né? Enfim, se você estiver no podcast. Vamos passar pra finalização então. Me segue nas redes sociais. Por hoje é só o pessoal. Me acompanha lá no YouTube, ou se você preferir no podcast, ou se você quiser a Twitch também. Só procurar como A Sombrinha no Vento. Me acompanha no Instagram também, @assombrinhanovento, tudo junto, tudo em minúscula. E no Twitter, @sombrinhavento. Tá? Então você vai ficar sabendo quando vão sair os próximos vídeos, todas as novidades, enfim, tudo isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo, um abraço e até a próxima!